Olá, daremos continuidade às aulas do módulo 3, com o tema de Introdução à Base Legal e Normativas relacionadas ao georreferenciamento. Na aula anterior, tratamos a respeito do ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Nesta aula, nós vamos começar a estudar sobre a Lei de número 5.868, datada de 12 de dezembro de 1972. Esta lei, ela traz no seu artigo 1º a instituição do Sistema Nacional de Cadastro Rural. Esse compreenderá o cadastro de imóveis rurais, o cadastro de proprietários e detentores de imóveis rurais, o cadastro de arrendatários e parceiros rurais, o cadastro de terras públicas e o Cadastro Nacional de Florestas Públicas. Esse sistema é utilizado pelo INCRA para conhecer a estrutura fundiária e a ocupação do meio rural brasileiro, a fim de assegurar o planejamento de políticas públicas. Então, por meio de dados declarados pelos proprietários ou possuidores de imóveis rurais cadastrados, esse sistema vai emitir o que nós chamamos de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. Em abril de 2005, o INCRA lançou um novo Sistema Nacional de Cadastro Rural. Este introduz a declaração eletrônica para imóveis rurais e tem o objetivo de modernizar essa regularização fundiária no Brasil. Então, o Sistema Nacional de Cadastro Rural tem a missão de dar mais comodidade aos proprietários de imóveis rurais, para que eles possam atualizar seus dados e de seus imóveis, pois permite o acesso ao mesmo pela internet, o que significa que as declarações das atualizações cadastral poderão ser feitas através de qualquer computador com acesso à internet. Essa atualização extingue os formulários de papel, mas o INCRA informa até que o cadastro também seguirá feito nas unidades municipais de cadastro, salas de cidadania, unidades avançadas e superintendências regionais da autarquia em todo o nosso território brasileiro, para aqueles proprietários que não tenham acesso a um conhecimento da internet. Então, agora nós trabalharemos com o CCIR. Então, nós já vimos o ITR, o SNCR e agora o CCIR. O CCIR é um certificado de cadastro de imóvel rural, é um documento emitido pelo INCRA que é indispensável para transferir, arrecadar, hipotecar, desmembrar, partilhar e obter o financiamento bancário. Os dados constantes são exclusivamente cadastrais, não legitimando o direito de domínio ou posse. E como que eu posso baixar esse certificado de cadastro de imóvel rural? Basta acessar o site do Sistema Nacional de Cadastro Rural ou então baixar o aplicativo na Play Store. Após isso, basta preencher todos os campos, com o código do imóvel rural, o estado da sede, o município sede. Se a pessoa é física, nós vamos preencher com o número do CPF. Se a pessoa for jurídica, nós iremos preencher com o número do CNPJ. Vale lembrar que esse código do imóvel rural possui 13 dígitos e pode ser encontrado na matrícula do imóvel. E caso eu tenha uma matrícula muito antiga e está faltando um número ou então rasurou a minha matrícula, como proceder? O que eu posso fazer para poder encontrar esse código e emitir o CCIR para o meu cliente? Caso isso venha acontecer, nós podemos acessar o portal do INCRA, acessando por www.incra.gov.br. Ao entrar, nós vamos ver algumas opções do lado esquerdo e nós vamos procurar a opção Consulta Imóveis Rurais. Aqui ele traz uma definição sobre a consulta de imóveis rurais, explicando que foi criada para assegurar aos cidadãos o acesso a dados gerais dos imóveis rurais cadastrados no Sistema Nacional de Cadastro Rural. E essa solução vai permitir que nós possamos consultar todos os imóveis rurais cadastrados no Sistema Nacional de Cadastro Rural por unidade de federação ou por município. A ferramenta, então, vai disponibilizar as informações de código do imóvel rural, denominação do imóvel, código do município, o município, a unidade da federação, a área total, o titular, a condição da pessoa no imóvel, o percentual de detecção e o país de origem do titular da área. Logo abaixo, o portal explica
que essa consulta gera uma planilha no formato CSV. Então, essa planilha ela pode ser aberta e manipulada em qualquer programa editor de planilhas eletrônicas, como, por exemplo, o LibreOffice, que é um software gratuito e livre para uso. Logo abaixo, ele nos traz outras importantes informações e nos deixa um link para direcionar a declaração para o cadastro rural. Abaixo disso, nós temos outros dois links. O primeiro é para acessar a consulta pública de imóveis rurais e o segundo para consultar o passo a passo para acessar a consulta pública. Então, nós vamos clicar neste primeiro link, acesse e consulta. Ele vai abrir uma página do Sistema Nacional de Cadastro Rural e nessa página, no UF, nós vamos colocar o estado desejado e logo abaixo tem a opção do município. Então, ao determinarmos o estado e município em que desejamos fazer a consulta, é só clicar em Download. Ao clicar em Download, ele vai aparecer uma janela para perguntar onde que nós desejamos salvar esse arquivo. E o meu aqui eu vou deixar salvo na área de trabalho. Então, nós podemos ver que veio uma planilha e essa planilha nós iremos abrir utilizando o software LibreOffice, que é um software livre para trabalho. Então, para abrirmos o nosso arquivo, nós clicamos sobre ele com o botão direito do mouse e vamos na opção Abrir com. Nessa opção, nós vamos selecionar o software LibreOffice. Ao selecioná-lo, ele vai abrir uma caixa com algumas opções para importação de texto. A primeira opção que nós devemos verificar é o conjunto de caracteres. Neste, nós deixamos marcada a opção UTF-8. Esse UTF-8 serve para mostrar caracteres de vários idiomas. No caso do português, esses caracteres são os acentos. O idioma nós deixamos o padrão, português, e logo abaixo ele fala importar da linha. Nós deixamos 1, significa que ele vai passar a importar da primeira linha. Logo abaixo, nós temos as opções de separadores. É necessário verificar se está marcado a caixa separado por e as caixas tabulação, vírgula, ponto e vírgula e outro. Neste outro, é necessário verificar se está indicado os dois pontos. Abaixo disso, nós temos o delimitador de texto. Neste deve estar indicado aspas duplas. Essas outras opções não é necessário marcar. E logo abaixo, nós temos então uma visualização dos nossos dados. Terminada toda a verificação das opções para importação de texto, nós clicamos em OK. Nós então teremos a visualização de todos os nossos dados na planilha. Esta consulta pública, então, é uma boa opção para podermos encontrar aquele número faltante ou então algum dado que esteja rasurado no documento e que esteja empacando o nosso serviço. Vale destacar que o CCIR ele está respaldado nas leis de 4.504, lá do ano de 1964, no Estatuto da Terra, e na lei de número 4.947, de 1966, que fixa as normas de direito agrário e dispõe sobre o sistema de organização e funcionamento do antigo IBRA. Essas leis trazem, no parágrafo 3º, que os cadastros terão em vista a possibilidade de garantir a classificação, a identificação e o grupamento dos vários imóveis rurais que pertençam a um único proprietário, ainda que situados em municípios distintos, sendo fornecido ao proprietário certificado de cadastro na forma indicada na regulamentação desta lei. No artigo 22, ele traz a explicação de que a partir de 1º de janeiro de 1967, somente mediante a apresentação do certificado de cadastro expedido pelo IBRA e previsto na Lei de número 4.504, de 30 de novembro de 1964, poderá o proprietário, portanto, de qualquer imóvel rural pleitar as facilidades proporcionadas pelos órgãos federais de administração, centralizado ou descentralizado, ou por empresas de economia mista, de que a União possua a maioria das ações, e bem assim obter a inscrição, a aprovação e registro de projeto de colonização particular no IBRA ou INDA, ou aprovação de projeto de loteamento. Então, no parágrafo 1º,
Ele traz que, sem apresentação desse certificado de cadastro, não poderão os proprietários, a partir da data que se refere esse artigo, que seria em 1967, sob pena de nulidade, desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em venda os imóveis rurais. Ou seja, sem o CCIR, os proprietários eles ficam impedidos de tomar qualquer ação sobre a sua propriedade. Ainda na Lei de número 5.868, de 12 de dezembro de 1972, nós temos no artigo 2º a criação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, conhecido como CENIR, que terá base comum de informações gerenciada conjuntamente pelo INCRA e pela Secretaria da Receita Federal, produzida e compartilhada pelas diversas instituições públicas federais e estaduais produtoras e usuários de informações sobre o meio rural brasileiro. O CNI atua, na verdade, como um conjunto de outros cadastros e sistemas que são utilizados no georreferenciamento, como o Sistema Nacional de Cadastro Rural. Nós temos também o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Esse é um instrumento fundamental para auxiliar no processo de regularização ambiental de propriedades e posses rurais. E o CAR tem o objetivo de traçar um mapa digital, a partir do qual são calculados os valores das áreas para realizar diferentes diagnósticos. Temos também a questão do cadastro de imóveis rurais, que é o CAFIR. Esse é um cadastro administrado pela Receita Federal e ele utiliza um sistema conhecido como coletor web, que é uma ferramenta online que está disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal e é utilizado pelo solicitante para envio e posterior consulta das suas solicitações, seja elas de inscrição, alteração de dados cadastrais, alteração de titularidade por alienação total, cancelamento, reativação, entre outros. Nós temos também a ADA, que é conhecida como Ato Declaratório Ambiental. A ADA é um instrumento legal que possibilita ao proprietário rural uma redução do ITR até 100% da área efetivamente protegida, quando mesmo declarar no documento de informação e apuração área de preservação, reserva legal, reserva particular, reserva de patrimônio natural, interesses ecológicos, entre outros. Nós temos o CGF, que é o Sistema de Gestão Fundiária, que é uma ferramenta eletrônica, como já foi visto, é desenvolvido pelo INCRA, com apoio da Governança Fundiária do Território Nacional. Através do CGF são feitas recepções, validações, organização, regularização e disposição das informações georreferenciadas de limite de imóveis rurais. E por fim, nós temos também a contribuição do registro de imóveis. A Lei 5.868, ela traz no seu parágrafo 3º que a base comum do CENIR irá adotar um código único, a ser estabelecido em ato conjunto do INCRA e da Secretaria da Receita Federal, para os imóveis rurais cadastrados de forma a permitir sua identificação e o compartilhamento das informações entre as instituições participantes. Então, esse código ele vai assegurar a justa propriedade de terras públicas e privadas, dando assim maior transparência aos registros cartoriais e imobiliários, além de permitir o compartilhamento das informações sobre os imóveis entre as instituições governamentais, criando um código único para esses imóveis. Esse código conta no CCIR e na descrição da matrícula fornecida pelo cartório de registro, como já tínhamos comentado. Ele é composto por 13 números e difere do número do CCIR. Aqui nós temos o Manual do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Nesse manual é possível encontrar como que nós faremos passo a passo o primeiro cadastro no sistema. Então, nós temos aqui ao lado a página do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Então, é possível que ele traz uma descrição sobre o CENIR. E no canto direito, nós temos ali o usuário, o número de CPF ou CNPJ. Nós teremos a senha, os caracteres e o acesso com o certificado digital. Caso seja o primeiro acesso ao Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, basta clicar na opção Cadastre-se. A partir disso, vai abrir uma outra página em que ele vai trazer algumas opções para serem preenchidas, como, por exemplo, pessoa física ou pessoa jurídica. Aqui o que muda será a questão do CPF ou CNPJ. Então, vai ser necessário nós preenchermos aqui com o número do CPF ou CNPJ,
a data de nascimento, o código do INCRA e o número do CCIR. Então, esse código do INCRA é o código do imóvel. Logo abaixo, nós vamos ter a caixinha para criar uma senha e a confirmação da senha. E colocar os caracteres e apertar em salvar. Como pode ser visto, existem diversas siglas no mundo do georreferenciamento e diversos sistemas em que nós devemos nos atentar. Então, saiu uma instrução normativa conjunta recente agora, no ano de 2020, de número 1968, em que trata que os titulares de imóveis rurais, pessoas físicas ou as pessoas jurídicas, devem vincular ao cadastro de suas propriedades e posses no CENIR, nos seguintes requisitos: imóveis rurais com área superior a 50 hectares, então até 30 de dezembro de 2021, ele precisa fazer essa vinculação, e aqueles imóveis rurais com área menor de 50 hectares até dia 30 de dezembro de 2022. Caso isso não aconteça, o titular do imóvel rural que não realizar essa atualização, ele estará sujeito à não emissão do certificado de cadastro do imóvel rural e sujeita sua posse ou propriedade à instituição de pendência cadastral no CAFIR, que é o Cadastro de Imóveis Rurais, impedindo assim o acesso ao financiamento bancário e a realização de alterações no registro da área de cartório. Então, caso ele queira fazer um desmembramento, um remembramento, vender, alugar as terras, ele vai ser impedido devido a essa instrução normativa. Nós vamos realizar mais uma pausa sobre as aulas de legislações. É um tema, infelizmente, cansativo por se tratar de leis, mas extremamente importante e imprescindível ao serviço de georreferenciamento. Agradecemos imensamente por sua atenção e nos vemos na próxima aula.